A gente sempre fala, né, a gente quando conversa sobre a seleção brasileira aqui, e a gente falou esses dias, né, como o jornalismo esportivo no Brasil, ele tende a ser a adotar uma narrativa meio apocalíptica, né, "Ah, o futebol seleção brasileira tá uma merda", porque é o reflexo do futebol brasileiro que tá uma merda. E na real, não é. Eu acho que, torneios de seleção, o futebol de seleções, ele tá totalmente descolado do futebol de clubes nesse momento, é a minha opinião, né. A Espanha tem o campeão da Europa de clubes, o Real Madrid, e tem o campeão europeu de seleções, a Espanha. E o Real Madrid é uma seleção internacional que só tem um espanhol, o Carvajal, lateral direito, como titular, né. Então eu acho que realmente fica muito claro, assim, que é totalmente desconectado, né. A gente citou até o exemplo da Argentina esses dias. A Argentina ganhou Copa América, ganhou a Copa do Mundo e tá aí, talvez daqui a algumas horas seja bicampeã da Copa América. E você me fala o que sobre o futebol argentino? A seleção argentina é um reflexo do futebol argentino? Que De não jeito tem nenhum. que não tem rebaixamento, que não tem um clube forte hoje, que não consegue mais competir nem na América do Sul. Quer dizer, que tá totalmente permeado por corrupção, a AFA, né, pior que a CBF inclusive. Então, né, eu acho que não dá para fazer nenhum tipo de relação entre o futebol de seleções, o sucesso de uma seleção e o futebol de clubes daquele país. Você concorda, Vini? O que você acha, meu? Acho que tem sim. Em relação à imprensa brasileira, a gente tem essa cultura dos caras trazerem terra arrasada desde sempre, né. A gente já teve uma live, inclusive, que a gente falou sobre futebol da antiga e tal, e a gente chegou a mostrar postagem da imprensa massacrando o Pelé, massacrando o Lazzaroni, massacrando seleções que a gente hoje sabe que eram muito, muito, muito mais talentosas do que essa atual. Na realidade, a geração mundial de futebol era muito mais talentosa, porque a gente gosta de traçar esse paralelo também de, por exemplo, de 94, a Copa dos Estados Unidos, que muito se diz de uma das piores copas tecnicamente já disputada, e que era recheada de craques, 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 recheada. Então a gente sabe que é meio que cultural essa terra arrasada sendo plotada aí pela imprensa brasileira, mas, eh, eu acho que está desconectada, assim, dos clubes, mas eu acho que a gente vive sim uma escassez muito grande de talento no futebol nacional. Porque a gente vem de colheitas, né, de gerações anteriores que eram muito mais fartas na minha opinião. Eu acho que era a gente não consegue nem comparar e eu vejo uma escadinha disso aí na geração agora, né, dessa década para a década passada e década após década olhando para trás, eu vejo a gente veio em declínio, que se a gente for olhando para trás, eu vejo acho que a gente vai subindo em quantidade de talentos disponíveis que a gente tinha na seleção brasileira. Porém, eu concordo contigo que apesar disso, que eu vejo um declínio em relação a talentos, a gente tem de maneira cultural, eu vejo nesse sentido também, a minha opinião, de maneira cultural, a imprensa fazer essa analogia de terra arrasada, porque sempre fez, né, isso aí é notório, a gente já trouxe isso aí inclusive numa live específica que a gente trouxe, né, da melancolia do futebol milenial. Uma live espetacular. Se você quiser, dá para conferir lá no YouTube, tá lá, falando sobre o estágio atual do futebol, né? O futebol moderno. Ódio ao futebol moderno.